O versículo é o 34 em diante que eu vou ler com você. Vamos lá? Gênesis capítulo 24, versículo 34. Vamos lá, está escrito assim: então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servas, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Vamos ler de novo, igreja? E agora eu gostaria que você também soltasse a sua voz e fizesse a leitura comigo. Vamos lá? Todo mundo junto? 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata, e ouro, e servos, e camelos, e jumentos. E Sara, a mulher do meu Senhor, gerou um filho a meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. O que é isso que nós estamos lendo aqui? Isso aqui é um relato de um dos servos ou empregado do Abraão. Esse é um relato de um dos servos, um empregado do Abraão, estava comentando, falando, contando tudo aquilo que Deus havia feito na vida do Abraão. Um empregado do Abraão estava contando no meio do povo, uma multidão, dizendo que, olha, e Deus deu ao meu Senhor, ao meu patrão Abraão, deu a ele ouro, prata, jumentos, camelos, ovelhas, servos e servas e terras, e deu também na velhice dele, com a sua esposa, Deus concedeu a eles ainda um filho, e tudo quanto ele tem, Deus lhe deu. Então esse é o relato, a história, um dos empregados do Abraão estava contando no meio de uma terra, no meio de um povo, e comentando com ele: olha, tudo que o Abraão tem foi Deus que deu, tudo que o meu Senhor o Abraão possui, Deus concedeu a ele, e concedeu um filho na velhice. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser complicado, difícil para ele, mas Deus concedeu. Mas por que Deus concedeu a Abraão tudo quanto ele possuía? Por que Deus confirmou a promessa que ele havia feito a Abraão na velhice dele, dando um filho a ele? Se você voltar no capítulo 12, volte no capítulo 12 de Gênesis mesmo, é só voltar as páginas aí. Por que foi possível Deus conceder ao Abraão tudo quanto ele tem, tudo aquilo que ele desejou, tudo aquilo que ele colocou no coração? Deus concedeu a ele, porque diz assim, capítulo 12, versículo 1: ora, o Senhor disse a Abraão, ainda era Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Eu anotei assim, nas minhas anotações, eu fiz assim, o empregado de Abraão estava relatando os bens que ele possuía, o Abraão possuía, e que ainda na velhice dele, Deus havia concedido seu filho. Tudo isso só foi possível porque ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Ele não demorou, ele não tardou em obedecer a palavra de Deus. Na minha anotação, quantos ficam questionando aquilo que Deus fala e não colocam em prática o mandamento? Esperam, buscam uma opinião a mais, alguém que lhes dê uma outra opinião. Dizem crer em Deus, porém não obedecem a sua palavra. Por que o empregado, o servo do Abraão, estava contando, relatando, vamos dizer assim, discriminando não é a palavra, descrevendo os bens que o Abraão possuía? Por quê? Porque ele, quando ouviu o chamado de Deus, quando Deus veio a ele, primeiro
ele saiu dali, foi para o Egito, ele falou: olha, fala que você é meu irmão, porque senão eles vão me matar por causa de você. A Sara era uma mulher linda, bonita. Então ele podia pensar o que? Olha, já tem tudo que eu desejava, estou tranquilo, tenho um esposo que me ama, estou na casa do meu pai, estou ali vivendo junto com a minha família, não preciso de mais nada. E Deus veio a ele aos 75 anos de idade e disse o que para ele? Abraão, sai do meio da casa do teu pai, da tua parentela, dessa terra, e vai para um lugar agora eu vou te mostrar. É lógico que Deus não quer que eu, você, nós deixemos de lado a nossa casa, a nossa família, ou como alguns pensam, né? O pastor está falando que eu tenho que sair dessa terra, sair dessa igreja. De maneira, mas nem pensar nisso, pelo contrário, Deus me livre disso. O que eu quero? O que a palavra de Deus ela nos diz? Sai debaixo da opinião, debaixo das asas, debaixo da religiosidade, debaixo da palavra de alguém. Não, você tem que andar pela palavra de Deus, não é debaixo da palavra do homem. Sai de debaixo das asas do teu pai. Era Deus falando com Abraão. Abandona o pensamento, o Abraão, onde eles viviam ali, era uma terra estranha, uma terra de prostituição espiritual. E Deus queria que Abraão fizesse o que? Sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu te engrandecerei. Por quê? Porque o Abraão seria mais dependente do pai. O Abraão seria mais dependente da família. O Abraão seria unicamente dependente de Deus. Pronto. Então Deus poderia falar com ele, ensiná-lo, instruí-lo no caminho que ele devia andar. É o que Deus espera. Instrui a criança, o teu espírito, no caminho que ele deve andar, e jamais ele vai se desviar. Se eu me doutrinar, doutrinar meu espírito na palavra de Deus, eu vou me desviar da palavra, em nome de Cristo. Então, Deus falou com Abraão: vai, sai. E o que fez o Abraão, igreja? Versículo 4: assim partiu Abraão. Ele não demorou, ele não tardou em obedecer a palavra que Deus mandou. Deus mandou eu sair, eu saí, tchau, mesmo. Foi, eu, pai, tchau, estou partindo, vou embora. Mas quando você vai, olha, vai embora, Deus vai mostrar a terra que eu tenho que ir, Ele vai dirigir o meu caminho, eu vou fazer o que Ele está mandando, porque Ele vai me engrandecer. O Abraão tinha essa promessa de Deus, como eu tenho, como você tem essa promessa de Deus. Vai para a terra que eu vou te mostrar. A palavra que Deus vai te dar é a terra. A mim hoje a terra é a palavra. Então a palavra que Deus vai me dar vai mudar a minha história, vai mudar a tua história, vai me fazer crescer. Me perdoe a expressão, mas vai me enriquecer em todos os sentidos. Quando eu falo enriquecer, prosperidade, eu não penso unicamente no sentido literal da palavra prosperidade. Não, Deus vai me enriquecer, Ele vai me prosperar. Quando, igreja? Quando eu ouvir e obedecer a palavra de Deus. Quantas pessoas ficam questionando aquilo que Deus fala? Quantas pessoas ficam ali questionando, argumentando com Deus? Não é? Mas Deus, o senhor tem certeza? Imagina o Abraão, 75 anos, ele tinha todo o direito de questionar ou de argumentar com Deus. Mas Deus, já estou velho, 75 anos, ele podia dizer: minha mulher é estéril, o senhor quer que a gente abandone a nossa casa? Poxa, nós estamos aonde? Lembra que eu comentei algum tempo atrás? Nós estamos no nosso quadrado, vamos dizer assim, na nossa área, na nossa zona de conforto. 75 anos, nós já estamos na nossa zona de conforto, na nossa área de segurança, aqui está tudo tão bom, para que sair daqui? Mas ele não argumentou. Quantos de nós
nossa introdução, né? Depois nós entramos numa Atos, capítulo 26. Pastor, eu não sei onde está o capítulo 26, eu não sei, deixei a Bíblia. Levanta a mão, de repente o irmãozinho está do teu lado, te ajuda, né? O obreiro vai para você. Vai passar na televisão. Ainda não está, não vai. Tá. Já passou, já? Já passou? Estou de costas. Eu estou disposta. Eu vou pôr uma linha também, um monte de Cristo. Mas está dando certo, Gustavo, agora? Para colocar aí. Então vai ficar melhor ainda, em nome de Cristo. Vai ficar cada vez melhor, irmão. Nós vamos aí ajeitando as coisas, né? Graças a Deus. Então, Atos capítulo 26, versículo 19. Diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei, principalmente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me, mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho a pequenos, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia de acontecer. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o quê? Diante do rei Agripa, ele estava ali pedindo, entre aspas, o socorro. Por quê? Os próprios judeus, os romanos, ou vamos dizer assim, os religiosos da época, o que eles queriam? Eles queriam prender, matar o Paulo, sentenciá-lo à morte. Mas por quê? Porque o crime do apóstolo Paulo era falar de Jesus. Acho que todo mundo conhece a história do Paulo, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que ele tinha cartas na mão. Para fazer o quê? Indo até uma cidade de Damasco, com aquela carta, uma autorização, para chegar na cidade e prender todos os crentes, aqueles que confessavam Jesus, para prender aqueles que professavam a nova fé. Agora, prender e até matar, como o próprio apóstolo Paulo consentiu na morte de alguns cristãos do passado, mas indo no caminho, uma luz clareou ali naquele lugar, e diz que esse dia era mais forte que o sol do meio-dia, de uma maneira que cegou ele. As pessoas que estavam com ele não viram, mas ouviram e ficaram trêmulas, caíram no chão ali com medo, e o próprio Jesus apareceu para ele dizendo que Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o apóstolo Paulo, mas quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues, sou eu. O que você está fazendo, Paulo? E ele, mas o que quer de mim, Senhor? E o Senhor Jesus, então, vamos dizer assim, colocou nas mãos dele uma tarefa. De hoje em diante, Paulo, ou Saulo, você vai ser pregador do Evangelho. Você vai ver o quanto é bom sofrer por causa do Evangelho. Você vai deixar de ser um perseguidor e vai passar a ser perseguido pela palavra de Deus, por causa da palavra de Deus também. E daquela hora em diante, o apóstolo Paulo, então, que ainda era Saulo de Tarso, foi para a cidade de Damasco. Chegando lá, estava cego ainda, veio um dos discípulos crentes do Senhor Jesus, servos do Senhor Jesus, que impôs as mãos sobre ele, orou, os olhos se abriram, e naquele minuto em diante ele se converteu e passou a fazer realmente obras dignas de arrependimento. Começou a pregar a palavra de Deus. Por causa disso ele foi perseguido, por causa disso ele foi marretado, apedrejado, preso, surrado, espancado, foi dado por morto, sofreu naufrágios, mas ele disse: eu não fui desobediente. Ele se levantou e na mesma cidade na qual ele iria para perseguir, prender, ele começou a anunciar o Evangelho. Se você ler segunda carta aos Coríntios, um pouquinho para frente aí, capítulo 4, eu acho que eu preguei isso quarta-feira. Quarta-feira eu tive falando sobre isso aqui na igreja. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4,
Mas vai levar um mês. E a Bíblia diz: e partiu Abraão. Jesus Cristo encontrou-se com Paulo no caminho, né? De hoje em diante não é mais Saulo, vai ser Paulo, né? Em vez de ser Saulo de Tarso, vai ser Paulo de Jesus a partir de agora. Sim, Senhor. Acabou, igreja. Não é assim? Por que nós questionamos Deus? Por que nós estamos brigando com Deus? Conhece a história? Vou só contar para você. Gênesis 22 conta a história do mesmo homem que nós começamos, Abraão. Não é isso? E a Bíblia diz que estava lá o Abraão um dia na casa dele, sei lá, no campo onde ele estava, e Deus veio a ele e disse: Abraão. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Ó, que homem inteligente. Não é assim? Eis-me aqui. E Deus falou o que para ele? Toma teu filho. Sabe aquele que você ama, Abraão? Não é o Ismael, é o Isaac. Pega ele, leva ele lá na penha que eu vou te mostrar, e lá você sacrifica ele para mim. Tá bom ou não? Sim, Senhor. A Bíblia diz que no outro dia, na madrugada, o Abraão guardou o jumento dele. Pegou lá a faca, o fogo, preparou tudo aquilo que ele precisava para montar o altar, para sacrificar o próprio filho. E o Abraão partiu. Você não vê em Gênesis 22 e em nenhuma outra parte da Bíblia, você não vê o Abraão falando: Sara, Deus pediu para mim sacrificar o nosso filho, o que você acha? Ele não foi perguntar para Sara, a mulher dele. Quando ele chegou lá no pé do monte, que Deus mostrou: essa é a montanha, o Abraão chegou com os servos dele e disse: fiquem aqui, porque eu e o garoto nós vamos adorar a Deus, e tendo feito isso a gente volta. Não contou nem com os empregados dele: olha, eu vou sacrificar meu filho, vou matar meu filho, que Deus pediu. Senão os empregados dele: você está louco, Abraão, vamos amarrar você, levar você uma camisa de força para casa. Então ele não consultou a esposa, não consultou os servos dele, mas nós consultamos. Queremos sempre o que, igreja? Uma segunda opinião. Mas deixa eu consultar o irmãozinho lá, deixa eu ver o que ele acha disso. O que ele acha, o que eu acho, não importa. O que Deus tem falado no teu coração? O que é que Deus tem colocado no teu coração, igreja? Quantas vezes Deus ele fala algo com você e você tem demorado, né? Você fica ali tardando em obedecer aquilo que Deus fala. Você recusa obedecer o que Deus fala, e com isso você está perdendo a sua bênção. Oh, meu irmão, Deus não é Deus de amanhã, Deus é Deus de hoje e agora. Se Ele tem falado ao teu coração, porque Ele quer te abençoar agora. Deus vai me abençoar. Vai. Quando? No ano que vem. Lembrei de uma história, né? Moisés, quando foi enviado para o Egito, né? Moisés fez com que Moisés fez o quê? Que 10 pragas caíssem sobre o Egito. Certo, pessoal? Não é isso? Uma delas foi a praga das rãs. Não é isso? E quando o Egito estava lotado de rã, Moisés chegou lá na presença do faraó. E o faraó falou para ele: Moisés, tá bom. Ora a Deus que eu vou deixar esse povo ir embora então. E Moisés, na sua simplicidade, perguntou para o faraó o quê? Quando você quer que eu ore a Deus para que essa rãs vá embora? Sai, subam daqui. E o faraó, bem bobinho, respondeu o quê, igreja? Amanhã. Amanhã você ora. Ele podia ter passado aquela noite sem uma rã na cama dele, na casa dele, na terra do Egito. As rãs teriam subido dali. Mas ele falou: ore amanhã. Poxa, que besta que ele foi. Não foi mesmo? Perdoe a palavra, que besta, que abestado que ele foi. Podia ter falado: ora agora. Ora amanhã. Você vai esperar amanhã para fazer a oração que Deus está colocando no teu coração? Você vai esperar amanhã para tomar a decisão que Deus está colocando no teu coração? Você vai esperar amanhã para tomar aquela atitude que Deus está colocando no teu coração? Quantas vezes o missionário fala sobre isso? Deus está ali apertando o coração da pessoa para que ela seja patrocinadora da obra, não é? Se inscreva como patrocinador do ministério, patrocinador, mas a pessoa fica: ai Deus, agora não, porque hoje não dá, o mês que vem, quando eu ganhar mais? Poxa, você não vai ganhar mais. Tantas vezes Deus coloca no coração: seja fiel no seu dízimo. Mas meu dízimo é meu, é de Deus, e a pessoa está retendo, não está obedecendo. Quantas vezes Deus coloca no coração fazer aquela oferta e a pessoa não faz, igreja? A pessoa não faz a oferta porque ele tem medo. Mas eu estou dando dinheiro para o pastor, estou pondo dinheiro no bolso
ancião, em Pinhalzinho, passei um tempo ali em Socorro, mas uma vez em Pinhalzinho, eu estava passando um envelope de oferta, eu fui passando um envelope de oferta do mesmo jeito que você me vendo fazendo aqui hoje. Olha quem vai pegar, está aqui, né? E era a oferta da Santa Ceia. E naquele dia, eu falei, olha, só que eu fiz diferente, né? Eu falei, olha, quem vai pegar esse envelope com uma oferta de R$100? Naquele dia eu fiz diferente. Você me vê raras vezes que eu falo, olha, vai ajudar com X. Quantas vezes você me vê fazendo assim? Raras às vezes, não é? E eu peguei aquele envelope, olha, quem vai ajudar com R$100? E tinha um irmãozinho sentado assim na segunda fileira, na primeira cadeira. E eu peguei aquele envelope, desci aqui e eu passei. Quando eu passei por ele aqui, eu fui embora, eu não fiquei olhando para trás, mas eu passei, ele não levantou a mão, fui até o fim, outras pessoas foi dando, peguei. Graças a Deus, Deus levantou pessoas naquele dia que pegaram aquele envelope. Quando eu vim voltando assim, de costas assim, quando eu passei do lado dele, ele agarrou meu braço e pegou o envelope na minha mão. Ele tremia igual vara verde. Sabe o que é vara verde? Sabe como é o tema, como é a coisa aí? Ele tremia e chorava. Chama Chico. Né? Ele tremia e chorava. Francisco, Chico. Tremia e chorava, irmãos. Ele tem criança, tem vara verde. Falou, pastor, quando o senhor passou por mim aqui, indo, ele falou, uma coisa me tomou, eu comecei a tremer tanto, a chorar. Se eu não pegasse esse envelope, eu acho que eu ia cair morto ali no chão. E às vezes a pessoa resiste ao poder de Deus. Né? Porque o homem não faz a obra de Deus. Estou aqui para pregar, para ensinar. Mas quem convence não é o Espírito Santo. É ou não é o Espírito Santo? E por que relutamos? E por que ainda, mas não vai dar? Mas eu não posso, porque para mim não dá, é impossível. Não é impossível. Nós é que colocamos barreiras diante de Deus. Nós é que atrapalhamos a obra de Deus de ser executada automaticamente na nossa vida. Não é assim? Já comentei isso, já dei esse exemplo. Aqui acho que todo mundo já passou por um consultório médico, sim ou não? Mas todo mundo já passou por um médico aqui, não é? Não, um exame de rotina, uma consulta de rotina, todo mundo já foi num médico, não é? E quando você sai do médico, você sai com uma receita. Normalmente acontece isso, não acontece, igreja? Você sai com uma receita. E letra de médico é uma bênção, né? Parece a minha, de vez em quando eu faço uns garranchos, né? Eu falei a semana passada, né? Estava difícil de entender, eu mesmo não havia escrito ali. Mas você sai com uma receita na mão. O médico passa lá, você vai tomar dipirona, sei lá. Vai tomar dipirona de 8 em 8 horas, 30 gotas de 8 em 8 horas. Não é assim? O que você faz quando você sai com a receita do hospital, do médico, do consultório? O que você faz quando você sai com aquela receita? Você vai na farmácia direto, não vai? E chegando na farmácia, o que você faz lá? Você fala para o médico ou o farmacêutico, olha, guarda essa receita aí, que daqui 30 dias eu venho comprar o remédio. Não é assim? Não é assim que você faz? É assim que você faz ou não? Você pega o médico, você pega a receita no hospital, no consultório, leva lá na farmácia e fala, olha, guarda ela aqui, que daqui 30 dias eu venho buscar esse remédio. É assim que você faz ou não? Alguém faz isso? O que você faz ou não? Você compra o remédio. Não é assim? Compra o remédio. Aí o farmacêutico coloca lá na caixinha 30 gotas de 8 em 8 horas. Você chega em casa, a primeira coisa que você faz é meter os olhos no relógio. Não é? Que hora que é? Meio-dia. Ah, é a hora de tomar o remédio. E toma o remédio. Não é assim? Quantas pessoas voltam no médico? No mesmo médico deu a receita. E perguntam, doutor, é esse o remédio? Quantas fazem isso? Só já fez isso? Voltou com a receita e o remédio lá no hospital, no consultório, doutor, ó, eu pago a consulta, olha, aqui, eu comprei o remédio, é esse. Normalmente ninguém faz. Normalmente a pessoa pega o remédio e chega desesperado em casa, eu preciso tomar esse remédio para me curar desse mal e toma o remédio acelerado. Ninguém volta a consultar o médico de novo para saber se é o mesmo. Por que quando Deus fala, faça? Deus, eu tenho certeza. Não é com o Zezinho que o senhor está falando, não. Não é isso, crente? Não tomamos essa atitude? Não fazemos isso diante de Deus? Mas por quê? Porque não confiamos em Deus. Porque estamos acreditando realmente que aquilo que Ele falou é poderoso para fazer na nossa vida. Ah, Deus, o Senhor falou para mim fazer isso, mas e se eu fizer e der errado? Olha, por que vai dar errado? Se eu estou confiando em Deus, se Deus deu a palavra, se Ele me deu a orientação, como Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai. E a Bíblia diz: e partiu
Né? Você pega um filho teu, ô filho, vem cá, ó, vai ali na padaria, pô, bom para a gente tomar café agora. Tá bom, pai. Você tá o dinheiro na mão do filho. Né? Aí você vai lá, faz o café e senta na mesa, fica esperando o pão. E cadê o filho? Não chega o pão. Ou está lá assistindo televisão, jogando videogame, né, fazendo qualquer outra coisa. Não, pai, amanhã eu compro o pão. Né? Você quer tomar café agora, mas ele vai buscar o pão amanhã, não faz. Deus quer te abençoar agora, você está esperando para fazer o que ele mandou amanhã. Como que ele vai te abençoar? Não é assim? Vamos lá? Lucas capítulo 19. Vamos lá. Então, sobre o que nós estamos falando, igreja? O segredo do sucesso, o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória? Colocar em prática aquilo que Deus fala no nosso coração. É nos abençoar. Né? Deus tem essa vontade de nos abençoar imediatamente. Só que eu não quero ser abençoado imediatamente. Por quê? Porque eu demonstro a Deus que para mim, se Deus me abençoar daqui 30 dias, está bom. Não, porque na verdade Ele quer fazer a obra hoje, agora, em nome de Cristo. Né? Deus falou com Abraão, vai. Deus falou com o apóstolo Paulo, ou era Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, né? Falou com ele, porque você está me perseguindo, de hoje em diante você vai deixar de ser o Saulo de Tarso, é isso que aceitou? Vai ser agora um pregador do Evangelho. E o que fez o Saulo de Tarso? O Senhor obedeceu, chegou em Damasco, esperou simplesmente ser recuperada a sua visão, né? Porque estava cego ali, caiu nas escamas depois da oração, e ele se levantou onde ele estava. Você pode ler a história. Entrou no templo e já começou a pregar Jesus. E as pessoas ficaram com o pé atrás dele e ele para. Ele era perseguidor, quanta história já ouvimos. O próprio Ananias que foi orar por ele. Peraí, Jesus, você quer que eu ore por ele? Você não escutou, não? Não sabe das coisas que ele tem feito contra os cristãos? Peraí, e Deus falou, não vai, porque ele é para mim um vaso especial. É isso? Então, automaticamente ele obedeceu. Então, ele teve sucesso no ministério. Pode ler a história, o apóstolo Paulo pergunta. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, ele termina numa casa, né? Recebendo pessoas, falando livremente, abertamente com as pessoas. Ele não morreu, ninguém matou ele, não. O Abraão, né? Depois que a esposa dele, a primeira, a Sara, faleceu, ele casou-se de novo, sabia? Né? Ele já teve um filho, o Isaac já nasceu com 100, quando ele tinha 100 anos de idade, junto com a Sara, não é isso? Mas depois a Sara faleceu antes do Abraão. Ela era mais nova, mas acabou falecendo antes que ele. E ele se casou com uma outra mulher chamada Rebeca. E teve mais filhos com ela. Então, por que ele foi bem sucedido? Aprendeu a obedecer a palavra. Olha o que diz aqui, Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Só um comentário aqui. A Bíblia então está falando que Jesus entrou em Jericó, né, na cidade de Jericó, e ia passando. Como é que Jesus ia passando? Andando pelas ruas de Jericó, andando por aquele vilarejo ali. Como é que Jesus ele vai passando no nosso meio aqui hoje, igreja? Enquanto a palavra de Deus está sendo ministrada, enquanto está sendo pregada a palavra de Deus aqui, Jesus está passando no nosso meio, visitando a igreja, né? Olhando o teu coração, olhando as tuas necessidades. Para quê? Para poder suprir as tuas necessidades. Vendo o que você tem tido como falta, né? Olhando para você, para receber a tua oração, a tua adoração. Porque Jesus está passando aqui no nosso meio. Então, entrando em Jericó, ia passando. Jesus está passeando no nosso meio. Por quê? Porque enquanto a palavra dele está sendo ministrada aqui, quando nós estamos comentando a história de Abraão, Paulo, ou a história de tantos outros homens que simplesmente obedeceram a palavra de Deus, como Noé, é outro exemplo que você pode pegar, né? Noé, Deus chegou nele e falou: Noé, constrói uma arca assim, 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 assado. Isso, Deus, você está louco? Construir uma arca dessa que vai chover? Não, porque isso não existe chuva. Não existia chuva sobre a face da terra. Era um orvalho que molhava a terra. E agora você vai falar para mim que vai chover a ponto de inundar tudo. Você está de brincadeira? Ele vai inundar tudo, nada? Ele não questionou. Ele simplesmente obedeceu. Obedece. A Bíblia não diz que obedecer é melhor do que? Quantos estão sacrificando agora? Quantos estão hoje pagando um preço mais caro que podem pagar? Por quê? Porque resolveram simplesmente não
eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, a Bíblia diz que Jesus ia passando pela cidade de Jericó, entrando nas ruas, né? E uma multidão seguia Jesus Cristo. De repente, um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos ali, né? Cobrador de impostos, ele queria ver quem era Jesus, mas ele não conseguia. Por quê? Por causa da multidão. Então, é fácil entender também que a mesma multidão que seguia Jesus naquele dia até impedia quem? O próprio Zaqueu de ver Jesus Cristo. Nos dias de hoje não é diferente. A mesma multidão que anda seguindo Jesus Cristo tem atrapalhado muitos de enxergar Jesus Cristo. A mesma multidão que diz ser Deus, que anda com Deus, diz que anda com Deus, tem atrapalhado tantos outros de contemplarem a face de Cristo. Estão impedindo outros de enxergar Jesus. Por quê? Por causa da religiosidade, por causa do medo, do mau testemunho. Mas ele é de Deus, não está fazendo aquilo, não está obedecendo a palavra de Deus. Mas ela é de Deus, e olha como que anda. Ele é de Deus, e olha os trajes, olha o comportamento, olha a atitude, olha a olhada do cidadão. Não é assim? Observa a maneira como ele olha. Quer dizer, a mesma multidão que diz seguir Jesus, ou que está andando com Cristo, tem atrapalhado outros em enxergar Jesus. Não deixe de nada tire a tua visão de Deus. Não deixe de nada ou ninguém impeça você de enxergar, de contemplar Jesus Cristo. Jesus. Não deixe que a multidão de religiosos, não é isso? Essa multidão de mexeriqueiro, fofoqueiro, esse povo que não misericórdia, atrapalha você de enxergar Jesus. Não é? Quando palavra do Senhor, aleluia, calma lá, cuidado, vai devagar, não vai tão assim não, que cuidado, porque se Deus está te chamando, é porque está com pressa de te abençoar, igreja. Jesus tem pressa de abençoar o povo dele. E aí, continuando, no 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, né? Porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Leia bem alto comigo, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o ou júbilo. Depende da tradução. Então, agora dá para falar que beleza, né? Glória a Deus, agora está tudo certinho, né? Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Jesus ia passando pela cidade de Jericó, andando pelas ruas, uma multidão cercava Jesus Cristo. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, mal visto pela sociedade. Por quê? Porque ele cobrava impostos além do que era, né? Ele cobrava já com juros, uma taxa a mais. Né? Então, ele queria ver quem era esse Jesus que as pessoas falavam. Ele queria conhecer esse Jesus que as pessoas estavam falando. Olha, ele faz milagre, cura cego, leproso, limpa, alimenta, multiplica os pães. Ele queria ver quem era esse Jesus. Mas aquela multidão impedia ele de contemplar a face de Cristo. Nada pode impedir você de contemplar a face de Jesus. Nada, ninguém. Mas ele foi inteligente, sabe? Correu à frente, havia uma figueira brava ali, né? Uma figueira, a Bíblia diz, ele subiu naquela figueira e ficou lá em cima, porque Jesus ia passar por aquele lugar. E quando Jesus veio, passando por aquele lugar, no meio da multidão, Jesus parou, sabia do Zaqueu, da necessidade que ele tinha, da vontade que ele tinha de conhecer Jesus Cristo, parando desse Zaqueu. Desce depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. E o Zaqueu, a Bíblia diz, versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu gostoso, com júbilo, com alegria, com prazer, igreja. O Zaqueu não pensou duas vezes, ele não pestanejou não. Ele não pestanejou, ele não pensou duas vezes. Quando Jesus falou, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa, acho que ele deu um salto na figueira, caiu, pulou lá no chão, agora, vamos lá, e levou Jesus com alegria para casa. A palavra
importa, mas o que Deus está falando no meu coração, o que Ele está pedindo para mim é difícil, mas receba com alegria a palavra. Por quê? Porque é Ele quem vai te dar condições de fazer o que está pedindo. Você sabe que quando eu me converti, né, há 20 anos atrás, a preocupação que eu tinha, preocupação boa, mas as pessoas iam falar de Jesus para mim, a primeira coisa que eu pensava, o que era? Poxa, mas eu vou ter que parar de assistir televisão. Olha para você ver. Não vou mais poder assistir televisão, porque na minha mente crente não podia ter televisão dentro de casa, porque eu conhecia, né, a religião que as pessoas pregavam. Eu conhecia a religião, o crente podia ter televisão, podia jogar bola, podia usar bermuda, né, mais, não podia usar um short, não podia jogar bola, podia assistir televisão, né. Na época eu tomava uma goró de vez em quando lá, né, vou ter que parar com isso, misericórdia. E olha, foi uma luta isso, né? Para eu entender que Jesus não queria ali a minha televisão, a minha bola, não queria nada disso, Ele queria só eu, meu coração. Ele queria assim, ver um brinquedo para a criança, por favor, cuidado. Ele queria a minha vida, Ele não queria a minha bola, Ele não queria a minha televisão. Eu tenho televisão até hoje dentro de casa, graças a Deus, né? Assisto a nossa TV o tempo todo ali, aleluia, por isso, não é uma bênção, mas eu demorei, eu não fui como Zaqueu, que de imediato recebeu Jesus Cristo com alegria, né? Jesus disse para ele: desce depressa. Ele pulou, foi rápido rasteiro, como a gente diz, né? Foi rápido rasteiro, ele assumiu o papel, o chamado do Senhor Jesus na vida dele. Ele tomou a minha frente, não é para agora mesmo, não vou. E quantos de nós ficamos tardando, demorando, empurrando com a barriga, até um dia eu faço o que Ele está mandando, um dia eu assumo o meu papel. Meu irmão, Deus está querendo te levantar, Deus está querendo fazer uma obra magnífica na tua vida, Deus está querendo mudar a tua história, e você está retardando a bênção de Deus na tua vida. Por quê? Continue lendo a história comigo, versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Você vê aqui? Jesus deu a palavra: desce depressa. Mas mestre, depressa, não posso descer devagarzinho, não posso deixar a multidão toda sair. Quando todo mundo passar, aí eu desço. Desce depressa, Zaqueu. Desceu rapidamente, apressando-se, desceu e chegou na presença de Jesus. Olha, vamos embora. Levou Jesus para casa com alegria, com o coração ali, palpitando, todo feliz da vida. Recebeu Jesus na casa dele, e o que ele recebeu de Jesus? Hoje veio salvação no meu coração. Hoje você recebe o bem mais precioso. Hoje você recebe o dom mais poderoso de Deus na tua vida. Zaqueu, salvação. Ele era um publicano, ele era um pecador, as pessoas estavam ali reclamando, questionando, mas poxa, ele entra na casa de publicano, entra na casa de pecadores, o que é isso? Ele era excluído pela sociedade. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, mas o povo odiava ele, por quê? Porque além de ele cobrar impostos para Roma, ele cobrava já uma taxa, né? Era uma espécie de agiota aí, né? Já cobrava uma taxa a mais, ele tirava o dele por fora. Você está entendendo? Ele já fazia uma lavagem de dinheiro dele por fora ali. Então ele era odiado pelas pessoas. No entanto, ele recebeu a salvação. Ele era excluído por aquela sociedade, mas Jesus incluiu ele no reino de Deus. Você está entendendo? Trouxe ele para o reino de Deus. É a bênção que Deus quer nos dar. Você está entendendo? Se eu obedeço a palavra de Deus, se eu não fico ali retrucando Deus, espera um pouquinho. O médico, você não faz isso, né? Você pega a receita, você vai na farmácia, compra um remédio, chega em casa, abre aquilo lá, já toma um de imediato, de 8 em 8 horas e vai até
sua palavra que o Senhor está me dando com alegria. Deus, o que o Senhor colocou no meu coração vai ser executado. Não vou pensar, não vou pestanejar, não vou pedir opinião demais. Mas é, igreja, assume o teu papel. Hoje veio salvação a esta casa. Salvação é literalmente salvação. Mas entenda salvação como a cura, como a bênção que você está buscando, prosperidade, né, do bem familiar. Salvação inclui tudo isso, é um pacote, não é? Salvação é um pacote, não é uma bênção apenas. Salvação é um pacote completo. Então Deus ele quer te dar esse pacote completo. Então, quando eu, você, nós, ao ouvirmos a voz de Deus, né, não vamos ficar agora estarejando, pensando, deixa eu orar 30 dias para ver se eu vou. Não, vou tomar uma atitude, vou mudar. Jesus, o Senhor estava falando comigo, pode considerar a obra feita do que eu vou fazer. É assim, igreja? Pode deixar comigo, Deus eu faço. Amém, queridos? Então, nós estamos falando aqui o quê? Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo da vitória dos homens do passado? Vimos a história de Abraão, vimos a história do apóstolo Paulo, podemos falar da história de Noé, podemos falar da história de tantas igrejas. E ali eles fizeram o quê?